Vira e mexe, ele fala isso nas coletivas. Começou o bate-volta e o time ficou partido. Essas entrevistas só é para jogar confete, né? Não, obrigado, eu falei, obrigado, não sei, isso é para nada. Negócio de entrevista de TV de clube, isso é para nada, na minha opinião. Nada, zero. É tudo press release, cara, sabe? Ninguém vai fazer uma pergunta mais. Por exemplo, a previsão inicial do Flamengo era a volta da metade do mês. Metade do mês, de setembro. É normal que demore mais um pouco, ele teve uma fratura, de repente demora mais um pouco. E seria agora, estaria voltando esses dias, seria relacionado a esses 10 semanas. Essa é a informação oficial que me foi passada lá atrás. O que aconteceu? Por que atrasou? Não se pergunta isso. Não vão perguntar isso. Não que seja um problema, não. A recuperação de um atleta contundido depende do organismo, depende das reações do corpo. O médico não tem, não estou responsabilizando ninguém, não. Mas o que aconteceu? Fica só esse negócio, não, obrigado a fulano, ciclano e tal. É o momento Maguila, né? Só agradecimentos. Então, não acrescenta muita coisa, não acrescenta nada. A questão da volta do Eric Pulgar é como é que vai fazer o Felipe para encaixar, né? Que o técnico é louco por ele. Quando tiver todo mundo à disposição, seria ele e Jorginho. O Saúl entrou muito bem. Aí a minha curiosidade é ver o que ele vai fazer. Todo mundo vai jogar. Todo mundo vai jogar, é muito jogo, ele vai ter que revezar. Então vai ser importante ele ter a volta desse jogador. Mas quando todos estiverem à disposição e bem, e tiver um jogo importante, digamos assim, Flamengo passa pelo Estudiantes, aí vai jogar outra fase contra a Vélez ou Racing. E aí chega lá e tal, Pulgar já está bem, Saúl bem, Jorginho inteiro, todo mundo inteiro. De La Cruz, como é que ele vai fazer? Eu acho que ele vai ter que escolher entre o Saúl e o Pulgar, o parceiro do Jorginho, né? E os outros vão brigar por vaga em jogo do Brasileiro e tudo mais, na Libertadores, quero dizer. E acho que se ele tiver, o Eric Pulgar vai jogar. O Saúl vai jogar em outra posição, tal, vai jogar o chileno. Porque ele é louco pelo futebol do chileno. Então, porque eu até entendo, ele é um ótimo jogador. Mas vai ser uma briga ali por posição. Estou me referindo àqueles jogos assim, jogo grande, semifinal de Libertadores, o Flamengo chegar lá, né? Todo mundo inteiro, todos os meio-campistas à disposição, né? E é até bom falar, né? O Flamengo tem, eu acho que o Flamengo não tem volantes, né? O Flamengo tem meio-campistas, né? O único volante é o Everton Araújo. O Alan também pode ser um volante, outro estilo. Mas a maioria deles joga de uma maneira diferente do conceito do volante do futebol brasileiro, né? Que é um conceito um pouco diferente da Argentina, por exemplo. O Mauro tocou no ponto muito... Tá mudo, André, pode falar. Esse é o setor de nível técnico mais alto do Flamengo. Esses quatro, né? Esses quatro. É o nível mais técnico mais alto do Flamengo. E só reforça essa impressão que a gente tem de que o Felipe valoriza demais essa função, né, no time dele. Né, em dupla ali, e tem que ser jogadores... Tanto que quando entra o Everton Araújo ou o Alan, e principalmente o Everton Araújo, o Alan, ele tem a dinâmica, tem as características e tal desse meio-campista. Ele só não tem a mesma qualidade dos outros, né? O Everton Araújo não, o Everton Araújo é um volante. É um volante daquele ali, marcação, proteção e tal, tenta contribuir com a bola e tal, às vezes consegue, às vezes não consegue. É natural, mas e o Everton Araújo não é ruim. Longe disso, ele não é ruim. O problema é que o torcedor tem como parâmetro esses quatro, e aí realmente, assim, no Brasil e na América alta. Do no Brasil e na América do Sul, essa régua aí é a mais alta. Esse sarrafo aí é o mais alto. Então é difícil mesmo para eles dois conseguirem se destacar, porque as referências são de um nível muito alto. Se você compara, por exemplo, com os jogadores que o Palmeiras tem para a função... Não. Né? Emiliano Martins, É, Aníbal Moreno, pega, não são do mesmo nível. Pega o investimento do Palmeiras e vê os jogadores da função, tem uma diferença muito clara aí. Muito clara. Muito clara mesmo. E assim, só um detalhe de curiosidade, os 3 jogos que Saúl e Jorginho jogaram juntos, o Flamengo ganhou os 3. Na partida que o Jorginho não estava à disposição, que foi agora recente contra o Grêmio, o Flamengo empatou e sentiu muita falta, né,
desse cara mais inteligente, esse cara mais técnico no meio de campo, até porque quando foi fazer a substituição do De La Cruz, quem entrou foi o Everton Araújo. E aí o time do Flamengo acabou caindo drasticamente nessa construção. E o De La Cruz está voltando. Saúl e Jorginho jogando muito. Pulgar também com essa previsão aí. Então eu concordo com o Mauro e com o André. A briga do Flamengo nesse setor é muito boa. Fora o cardápio, né, que o Felipe Luiz tem. Eu lembro que na temporada passada, até no início do ano, era levantado em alguns debates esportivos, até na Jovem Pan, que eu acompanho bastante lá, o Pilhado e os demais comentaristas, falando que hoje o Flamengo, falava assim, né, hoje o Flamengo tem a melhor dupla de volantes. Aí eles estavam se referindo ao Pulgar e o De La Cruz. Aí o Jorginho chegou, Saúl chegou, então imagina o quanto o elenco do Flamengo não cresceu, né? E, por exemplo, estatisticamente, o Pulgar hoje ele vence em desarmes. Aí o Saúl é um dos jogadores que mais tem ações ofensivas, altas. Aí você tem o Jorginho com assistências, com toque de bolas bem-sucedidos, um cara que chuta muito bem a gol, é um dos batedores de pênalti também oficial. Você tem o De La Cruz, que é um dos mais dribladores da equipe, até porque ele joga muito esse toca e me voe, né, André? Que esse cara que pega e já ultrapassa, então ele vai driblar, ele vai jogar acelerado o tempo inteiro. Então você tem 4 volantes, vamos botar assim, ou 4 meias, né, de alto nível, que jogam para frente e que tem visão de jogo. E aí o Felipe Luiz que vai ser beneficiado, claro, o Flamengo e o torcedor também. Então, e deixa, claro, também o Flamengo mais vertical. E a ausência do Jorginho foi muito sentida contra o Grêmio, justamente quando o Flamengo cansou. Eu pelo menos percebi que a partir do momento que ele tira o Pedro e coloca o Bruno Henrique, não sei se o Mauro e o André tiveram a mesma sensação, ele coloca o Bruno Henrique para fazer uma pressão alta. Só que o trio de ataque do Flamengo já não estava mais com perna para corresponder. E o lado esquerdo inteiro do Flamengo já estava cansado. O Ayrton Lucas já estava cansado, o Samuel Lino também. E o gol do Grêmio sai justamente numa bobeada dessa falha de marcação alta e dessa recomposição defensiva. Não sei se vocês tiveram a mesma leitura. E aí entra no time, né, André, que você tinha abordado sobre substituições. É isso. Ali estava muito claro que estava com dificuldades ali pelo lado esquerdo e também nas transições. O Flamengo é o seguinte, esse Flamengo do Felipe Luiz, ele vira e mexe, ele fala isso nas coletivas. Começou o bate-volta e o time ficou partido. É exatamente isso. Esse time do Flamengo, se não tiver concentração e saúde para compactar, ele fica num 5-5. 5-5. Porque são os 2 zagueiros, o lateral, os 2 volantes, fazendo ali início das jogadas, construção e tal. E 5 jogadores se projetam, o lateral direito e os 4 da frente, né? Quarteto ofensivo ali de um 4-2-3-1. Então o time vai e volta ali muito compacto. Se esse time cansa ou se desorganiza, ele fica num 5-5, num 3-2-5, 3-2, 2-3, sei lá, 4-1, porque fica o centroavante, mas fica partido ali no meio. Então é por isso que ele fala, o time ficou partido. Você vê, às vezes, contra o Grêmio aconteceu isso, de ficar 5 na frente, aí a pressão frágil e tal, estoura tudo nos 5 que estão atrás, né? Então é essa a maior dificuldade do Flamengo e aconteceu isso contra o Grêmio. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.